Olá pessoas, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aqui com as nossas aulas de Sociologia através do SIGA, com o tema Trabalho e Sociedade. No vídeo anterior, nós conversamos um pouco sobre o histórico, né, do trabalho. A gente viu ao longo de como que a sociedade ocidental lidou com a questão do trabalho em diferentes épocas, e a gente viu, entre outras coisas, que o trabalho sempre foi uma forma de distinção social, uma forma de agrupar, separar, classificar as pessoas conforme a atividade que exercem. E nós vimos que ao longo da história determinados tipos de trabalho foram mais valorizados do que outros, ou então a própria atividade laboral, o próprio trabalho em si, foi valorizado ou desvalorizado, dependendo do contexto histórico que estava acontecendo. E nós vimos que, a partir da Revolução Industrial, né, com a formação do capitalismo industrial e com as outras formas de capitalismo que surgiram depois, o trabalho passou a ser um valor essencial da nossa sociedade. Então, as pessoas são cobradas, as pessoas se sentem mal quando não trabalham, é um estigma o desemprego, e ao mesmo tempo as pessoas se sentem valorizadas enquanto trabalham, e a profissão também é uma forma de identidade, né? Muitas pessoas se identificam a partir da profissão que exercem. Então, na nossa sociedade, o trabalho tem um valor muito grande. Alguns dos principais nomes da sociologia, alguns dos nomes mais importantes da sociologia, se dedicaram a estudar o trabalho. E a gente tem 3 nomes que são muito importantes para o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência autônoma, que são Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Durkheim é considerado o pai da sociologia, né? O cara que formatou a sociologia como nós a conhecemos hoje, enquanto uma ciência autônoma ali no século XIX. E nesse vídeo a gente vai falar sobre esses 3 pensadores, Marx, Weber e Durkheim, como que eles analisaram o trabalho, né? A teoria sociológica do trabalho desses pensadores, como que eles analisam. E essas 3 teorias, essas 3 formas de analisar, de compreender o trabalho na sociedade capitalista, os 3 analisam a sociedade capitalista, que é a nossa, quer dizer, a sociedade capitalista deles era a sociedade capitalista industrial, a nossa sociedade não é mais uma sociedade capitalista industrial, ela é mais ligada ao capitalismo financeiro, mas é capitalista também. E a gente vai analisar o pensamento desses 3. São 3 propostas diferentes de análise da sociedade, mas são as 3 principais, são a base da sociologia do trabalho. Né? Os sociólogos e também estudiosos da área de administração lidam muito, partem normalmente de uma dessas 3 propostas de análise do trabalho na sociedade. E vocês vão ver que essas propostas de análise elas estão muito presentes, inclusive nos discursos políticos que a gente tem na nossa sociedade hoje. E outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção quando a gente fala da sociologia do trabalho é que a partir do século XIX existem alguns valores, existem alguns conceitos referentes ao trabalho que são adotados como verdade tanto pela direita quanto pela esquerda do pensamento político. Então, alguns conceitos que valem para Marx, por exemplo, quando ele fala sobre o trabalho, valeriam para
valeriam, por exemplo, para Davi Ricardo, que é um contemporâneo de Karl Marx, que tem um pensamento mais liberal, ou valeria para o Adam Smith, né, que é o fundador do liberalismo econômico. E o que tem em comum, né, entre o pensamento mais de esquerda, que a gente pode classificar como socialista, e uma das vertentes do socialismo, o comunismo, e também pro liberalismo econômico, que esses dois pensamentos têm em comum é justamente o valor do trabalho, né? Espero que vocês se lembrem das nossas aulas de história sobre o iluminismo. Quando a gente falou do Adam Smith, a gente falou que o Adam Smith parte do pressuposto de que é o trabalho que gera riqueza. E o Karl Marx também parte desse pressuposto. Apesar dele ser antagonista, né, do liberalismo econômico, apesar dele ser um crítico do capitalismo, ele também parte do pressuposto que é o trabalho que gera riqueza. E para o Karl Marx, o trabalho não é só aquilo que gera riqueza, mas para o Karl Marx, o trabalho é uma questão central para compreender a sociedade. A gente compreende a sociedade, o funcionamento da sociedade, a partir da análise do trabalho. Mas enfim, mas só queria colocar essa questão para vocês, assim, alguns conceitos, alguns tópicos de economia e de trabalho, a direita e a esquerda tomam como verdade. Um desses conceitos é justamente o valor do trabalho. O trabalho é central tanto para as mais variadas correntes da esquerda quanto para as mais variadas correntes da direita. E também existem correntes tanto de direita, tanto de esquerda, que pensam uma crítica ao trabalho, que colocam o trabalho numa posição menor dentro da sociedade. Pensam o trabalho como um meio para melhorar ou para manter a vida e não como a função da vida em si, né? A gente vê tanto em alguns pensamentos mais de esquerda quanto em alguns pensamentos mais de direita o trabalho como praticamente a razão de ser do ser humano. E a gente tem tanto na direita quanto na esquerda correntes de pensamento que colocam que não, o trabalho é algo que ajuda o ser humano a se desenvolver enquanto ser humano, mas não é a função, não é a razão de ser do ser humano. Enfim, como eu estou introduzindo aqui, relembrando mais ou menos o debate que a gente viu no vídeo anterior, né? Afinal de contas, o trabalho é a coisa mais importante do mundo, é a coisa mais importante do ser humano, é a razão de ser do ser humano ou não, né? O ser humano vive em função do trabalho ou o trabalho é uma entre outras vertentes da vida do ser humano, né? Enfim, é uma reflexão importante para a vida, né? Essa reflexão que eu espero que vocês façam. Bom, vamos falar do Marx. Antes que vocês, né, de novo, antes que vocês me acusem de doutrinação ideológica, eu vou explicar o pensamento do Marx e depois vou explicar o pensamento de outros caras que pensam diferente dele, tá? Não vou ensinar vocês aqui a pensar igual ao Marx. Eu vou mostrar 3 teorias sobre trabalho para que vocês concordem, discordem ou criem a de vocês, tá? Então vamos lá, Marx. O Marx, Karl Marx, e isso talvez é algo que um historiador dê muita atenção para isso, talvez o sociólogo não desse tanta atenção para isso que eu vou falar, mas eu como historiador tenho que chamar muito a atenção de vocês para isso, né? E é o historiador dando aula de sociologia, como eu já disse para vocês em outras vezes, eu brigo com sociólogos de vez em quando, é que o Karl Marx ele parte de uma análise da situação do trabalho em Londres no século XIX. Londres no século XIX está vivendo o auge da Revolução Industrial. Então, quando Marx faz a análise do trabalho na sociedade capitalista, ele está fazendo uma análise da sociedade capitalista na cidade de Londres na metade do século XIX. Ok? Então, o que o Marx vai descrever e analisar, a gente diz com certeza que é o funcionamento da sociedade capitalista de Londres no século XIX.
Os seguidores da teoria do Marx dizem que essas observações, análises e proposições do Marx valem para o capitalismo de um modo geral e inclusive continuam valendo até hoje. Os críticos do pensamento do Marx vão dizer que essa análise do Marx, se está correta apenas para Londres no século XIX, que não valeria mais nos dias de hoje. E alguns pensadores marxistas dizem que a contribuição de Marx para a compreensão da sociologia do trabalho não está nas conclusões que ele tirou, e sim na metodologia de análise. As conclusões que ele tirou valem para Londres no século XIX, mas a metodologia de análise que ele utilizou, se aplicada à nossa sociedade atual, nos ajuda a compreender a sociedade atual. E como a nossa sociedade atual é diferente da sociedade de Londres no século XIX, se a gente aplicar a mesma metodologia do Marx, a gente vai chegar a conclusões diferentes das de Marx, porque o objeto é diferente, ok? Não sei se eu confundi vocês, mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: Marx analisou uma coisa específica, Londres no século XIX. Se as conclusões dele valem para todas as épocas ou não, isso é um debate, nem todos os pesquisadores concordam com isso. Alguns acham que as conclusões dele da época sim valem para nós hoje, outros dizem que as conclusões dele não valem para nós hoje, e outros dizem ainda que as conclusões não valem, mas a metodologia de análise pode ser aplicada. Ok? Vamos lá. Marx percebeu, analisando a sociedade capitalista no auge da Revolução Industrial no século XIX, em Londres, que a divisão social do trabalho é realizada no desenvolvimento das sociedades. Ou seja, as sociedades vão se desenvolvendo e conforme elas vão se desenvolvendo, elas vão determinando como o trabalho é dividido. Ok? E essa divisão social do trabalho em cada sociedade, ela é ligada a diferentes apropriações dos instrumentos de produção e dos produtos. Ou seja, a forma como a sociedade se apropria dos instrumentos de produção, ou seja, das ferramentas, dos mecanismos utilizados para produzir, e as formas como a sociedade se apropria desses produtos, é que vão determinar como a divisão social do trabalho vai ser feita. Então, conforme a sociedade vai conhecendo, vai se apropriando de ferramentas, de tecnologias e dos produtos que são resultado do trabalho e dessas ferramentas e dessas tecnologias, ela vai determinando, aperfeiçoando e intensificando a divisão social do trabalho. Marx também coloca que a divisão da sociedade em classes, e a ideia de classe social vem do pensamento marxista. Vocês vão reparar que na maioria das vezes eu não uso o termo classe social, eu falo em grupo social, porque grupo social não é exatamente a mesma coisa que classe social. Classe social é uma categoria de análise do vocabulário marxista específico, se refere a uma coisa muito específica, que é isso que a gente está vendo aqui. Então, para o Marx, a divisão da sociedade em classes, conforme a posição, é feita conforme a posição ocupada pelo indivíduo no processo produtivo. Então, quando a gente fala de classe social, a gente está falando de um grupo que ocupa uma determinada posição no processo produtivo. Por isso que quando eu falo de outros assuntos, eu prefiro usar o termo grupo social, porque o grupo social é uma coisa mais genérica. Classe social é especificamente isso, é a posição que aquele conjunto de pessoas ocupa no processo produtivo. E para o Marx, a sociedade capitalista é dividida em duas classes sociais. A burguesia, que são os proprietários dos meios de produção, que a gente também pode chamar de capitalistas, como a gente viu na aula sobre Revolução Industrial no ano passado. Capitalista, burguês, é o dono do meio de produção. E quem não é dono de meio de produção é proletariado. O que é o proletariado? É aquele que vende a sua força de trabalho. Se você é dono dos meios de produção, você compra a força de trabalho. Se você não é dono dos meios de produção, você vende a sua força de trabalho para quem é dono dos meios de produção. Então, dentro do pensamento marxista, a gente tem duas classes. Quem é dono e quem não é dono. Burguesia, proletariado. Capitalista, trabalhador. Ok? Então, essas são as classes sociais dentro do marxismo. Então,
essa divisão do trabalho, essa divisão da sociedade, ela é conforme a posição que a pessoa ocupa na cadeia produtiva. No processo produtivo. Se você trabalha, você é proletariado. Se você compra o trabalho, você é burguês, você é capitalista. Ok? Então essa é a divisão social. Para o Marx, essa divisão de classes sociais, ela é resultado do capitalismo, ela é resultado da economia, ela é resultado do processo produtivo. Então é isso. Tipo, o resultado do processo produtivo leva a sociedade a essa divisão. Ok? Vamos continuar aqui. Para o Marx, o processo de trabalho tem 3 elementos. Então, o processo que a gente chama de trabalho, ele tem 3 elementos. O primeiro elemento é a força de trabalho. A força de trabalho é o potencial humano. A força de trabalho são os trabalhadores, são as pessoas que podem trabalhar. Então, isso é a força de trabalho. O segundo elemento é o objeto de trabalho. O objeto de trabalho é aquilo que vai ser modificado pela atividade humana. Ou seja, dá para a gente dizer que é a matéria-prima. É aquilo que vai ser transformado pelo trabalho. Isso é o objeto de trabalho. O trabalho, dentro do pensamento marxista e dentro do pensamento social de um modo geral, o trabalho é uma atividade que transforma algo. Então a força de trabalho é o ser humano que pode transformar algo. E o objeto de trabalho é aquilo que é transformado. Então, por exemplo, um carpinteiro é a força de trabalho. A madeira é o objeto de trabalho. É o objeto de trabalho. A mesa seria o produto, né? A mercadoria, o que vem depois. Mas o produto já não está no processo. O produto é o resultado do processo. Está depois. E o terceiro elemento do processo é o meio de trabalho. O meio de trabalho são os instrumentos e os espaços usados na produção. Então, as ferramentas utilizadas pelo carpinteiro, a oficina, o lugar onde o carpinteiro trabalha, é o meio de trabalho. Então a força de trabalho é a pessoa, é o trabalhador, é o potencial humano. O objeto de trabalho, dá pra gente dizer que a matéria-prima não é só a matéria-prima, né, mas dá pra gente dar como um exemplo a matéria-prima, é aquilo que vai ser transformado. E o meio de trabalho é o lugar e as ferramentas. Na sociedade capitalista, o burguês, o dono do meio de produção, ele compra a força de trabalho, ou seja, ele paga um salário para alguém, então ele compra a força de trabalho, ele compra o objeto de trabalho e ele também é dono do meio de trabalho. Então ele é dono de todo esse processo. Ele contrata o trabalhador, ele compra a força de trabalho, ele compra o objeto de trabalho e ele é dono do meio de trabalho. O trabalhador, ele faz esse processo vendendo sua força de trabalho para o capitalista, transformando um objeto que pertence ao capitalista usando meio de trabalho que pertence ao capitalista. Ok? Na sociedade capitalista, ou nas sociedades capitalistas, o trabalho é usado para produzir um objeto destinado à troca ou à venda, ou seja, a mercadoria. Então, na sociedade capitalista, o fruto do trabalho é uma mercadoria, é um objeto que vai ser trocado ou vendido. Qualquer trabalho dentro da sociedade capitalista, segundo Marx, observando a sociedade capitalista industrial de Londres no século XIX, que muitos marxistas dizem que isso vale até hoje, ok? Então, na sociedade capitalista, o objetivo do trabalho é produzir uma mercadoria, produzir algo que vai ser vendido. Só que essa mercadoria, ela pertence ao burguês, porque o burguês comprou a força de trabalho, ele comprou o objeto de trabalho e ele é dono do meio de trabalho. Então, o produto final desse processo é do burguês, já que ele comprou, já que ele é dono de todos os elementos do processo de trabalho. Então, o produto final pertence ao burguês. Se o produto final pertence ao burguês, o lucro também pertence ao burguês. Então, o lucro gerado por esse produto não vai para o trabalhador, vai para o burguês. O que o trabalhador recebe é apenas o pagamento da sua força de trabalho. Ele vendeu a sua força de trabalho. O resultado, o produto gerado com essa força de trabalho não pertence ao trabalhador, pertence ao burguês, ok? Isso dentro da teoria marxista. E é nesse contexto de que
todos os elementos do processo de trabalho são comprados pelo burguês e, portanto, o produto final desse processo de trabalho pertence ao burguês, que entra o que nós chamamos de mais-valia. A mais-valia não é exatamente o lucro. É um pouco confuso, é um pouco difícil de entender a mais-valia, mas eu vou tentar explicar isso para vocês. Eu tentei montar um slide com imagens, ele ficou mais confuso do que facilitou a explicação, então eu vou explicar. Tá aqui o processinho escrito em tópicos, eu vou tentar explicar. Se tiver dúvidas, me mandem mensagens, porque essa parte da mais-valia ela é complicada, tá? O pensamento do Marx não é um pensamento fácil. Os trabalhos do Marx são bem difíceis de entender. Vamos lá. Para o Marx, a mais-valia é um mecanismo usado pela burguesia para obter lucro. Então, a mais-valia não é exatamente o lucro, mas é o mecanismo que faz a burguesia ter lucro. O objetivo da burguesia no capitalismo é ter lucro. O objetivo é sempre o lucro. Né? O objetivo de produzir o objetivo do trabalho não é exatamente produzir algo, é ter lucro com essa coisa que foi produzida. Esse é o objetivo. Então vamos lá. O que acontece? O trabalho empregado para transformar a matéria-prima em mercadoria agrega valor ao produto. Ou seja, se o trabalhador emprega o seu trabalho para transformar o objeto do trabalho em um produto, essa transformação faz com que o produto tenha mais valor do que o objeto do trabalho. Ficou complicado na teoria. Vou voltar ao exemplo do carpinteiro, que eu usei no slide anterior. O carpinteiro é a força de trabalho. É o potencial humano. O objeto de trabalho é a madeira. Você tem um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira tem um valor. Se o carpinteiro trabalha nesse pedaço de madeira e transforma esse pedaço de madeira numa mesa, essa mesa vale mais do que o pedaço de madeira. Entenderam? Então, o trabalho agrega valor. É a mesma madeira, só que essa madeira foi transformada pelo trabalho. E o trabalho agrega valor ao produto. Isso explica porque, né, o que acontece todo ano na Páscoa, aqueles memes de uma barra de chocolate de 500 gramas vale X. Um ovo de chocolate de 500 gramas vale 1000X. Por quê? Porque a barra de chocolate é o objeto. O ovo, ele foi transformado pelo trabalho. Como ele foi transformado pelo trabalho, esse trabalho agrega valor ao produto. Por isso que o ovo de chocolate vale mais do que a barra de chocolate. Né? Então, o carpinteiro transformou a madeira em uma mesa. A mesa é a madeira transformada em produto. E esse processo de transformação agrega valor ao produto. Então, o trabalho agrega valor. Ok? O trabalho agrega valor ao produto. Só que o valor do trabalho agregado à mercadoria não é repassado ao trabalhador. Ele fica com o dono da mercadoria, ou seja, com o burguês, com o capitalista, com o dono do meio de produção. Então, percebam o seguinte, o trabalhador ele vende sua força de trabalho para o capitalista. E o capitalista foi quem comprou o objeto do trabalho, a matéria-prima no caso. Só que quando esse trabalho é aplicado ao objeto do trabalho, esse objeto ganha valor. Então, uma coisa é a força de trabalho, que é o salário que o trabalhador recebeu, outra coisa é o valor que ele agrega à mercadoria. O trabalhador ele recebe o pagamento pela força de trabalho que ele vendeu, mas o valor que ele agregou à mercadoria ele não recebe. Entenderam? Deu para entender? Então, o capitalista comprou a força de trabalho, comprou o objeto de trabalho. Só que a mercadoria, ela vale mais do que o que ele pagou para o trabalhador e do que o que ele pagou pelo objeto de trabalho. Então, essa diferença de valor fica integralmente com o capitalista. Não é repassada para o trabalhador. Isso é o que Marx chama de mais-valia.
Então, a mais-valia é a diferença entre o trabalho empregado para agregar valor à mercadoria e o que o trabalhador realmente, efetivamente ganha. Então, isso, o exemplo que eu dou, né, da mais-valia, que é mais simples de entender, é sempre que eu falo do operário de uma fábrica de automóveis. O operário de uma fábrica de automóveis, ele agrega valor ao produto, à parte do automóvel que ele fez. Ao longo de um mês, as partes de carro que ele monta em valor, equivalem a vários carros completos. Só que o que ele ganha por mês não é suficiente para, em um mês, comprar um carro inteiro à vista. Então, ele trabalha agregando valor ao produto, esse produto vai ter um valor muito alto, só que o que ele recebe por ter agregado valor a esse produto não alcança o valor do produto. Então, o valor agregado ao produto ele é repassado integralmente para o capitalista, para o dono do meio de produção. Ok? Essa mais-valia que a gente chama, ou aliás, que Marx nomeou, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma mais-valia absoluta, que é o aumento da produção pelo aumento de horas trabalhadas. Então, eu pego o meu trabalhador, faço ele trabalhar mais horas por dia. Trabalhando mais horas por dia, eu posso até pagar por ele. Fazendo uma hora extra, por exemplo. Eu posso até pagar, ao invés de você trabalhar 8 horas, você vai trabalhar 10. E aí, quanto mais horas ele trabalha, mais valor ele agrega aos produtos, maior é o meu lucro. Porque eu estou pagando só as horas de trabalho, eu não estou pagando valor agregado. Entenderam? Mesmo que eu pague por essas horas, quanto mais horas ele trabalha, se eu pago só as horas, o meu lucro vai ser maior, porque o valor que ele está agregando ao produto, eu não pago para ele, o valor que ele agrega ao produto fica só para mim. E a outra forma é a mais-valia relativa, que é o aumento da produtividade com o emprego de tecnologia. Então, se eu compro uma máquina que vai fazer o meu trabalhador trabalhar de forma mais eficiente, vai produzir mais na mesma quantidade de tempo, com auxílio dessa máquina, o trabalhador está agregando mais valor à mercadoria, mas eu estou pagando a mesma quantidade de horas. Então ele está agregando mais valor à mercadoria, ou ele está agregando valor a mais mercadorias com a ajuda da ferramenta, só que esse valor agregado fica com o capitalista, não é repassado ao trabalhador. Então, essa é a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, eu faço a pessoa trabalhar mais tempo, então ela agrega mais valor, ou agrega valor a mais mercadorias. E eu não repasso esse valor agregado ao trabalhador. E a mais-valia relativa, eu uso tecnologia para tornar o trabalho dele mais eficiente. Com o trabalho mais eficiente, ele agrega mais valor à mercadoria, só que eu também não repasso esse valor agregado ao trabalhador. Ok? Então a mais-valia é isso. É o valor que o trabalhador agrega ao produto que não é repassado para o trabalhador, fica só com o capitalista. Ok? Se isso é certo ou errado, é uma outra discussão. Para o Marx isso é absurdo. Mas existem outros pensadores que vão dizer que é assim que funciona, que sem a mais-valia o capitalismo não funciona. Sem essa margem de lucro da mais-valia, o capitalismo não tem como funcionar. Então, não estou entrando aqui na questão do se está certo, se está errado, se tem que mudar ou não mudar. O Marx achava que tinha que mudar. Mas independente de você achar certo ou errado, foi essa observação que Marx fez, foi assim que ele compreendeu o funcionamento da sociedade capitalista. E muitos pesquisadores hoje em dia usam essa conclusão de Marx, usam essa forma que Marx usou para explicar o trabalho, para analisar a sociedade que nós vivemos. Outro ponto do Marx é a questão da exploração do trabalho. Para o Marx, a exploração do trabalho ela é expressa, ela se manifesta quando o capitalista paga ao trabalhador um salário menor do que o produto efetivo do trabalho, que é a mais-valia. Né? O trabalhador ele gera um produto que vai ter um valor agregado. Só que esse produto com esse valor agregado que o trabalhador produziu
não vai ser passado para ele, trabalhador. O trabalhador vai receber um salário sempre menor do que o valor do produto que ele produziu através do seu trabalho. E para o Marx, essa exploração começa com a expropriação dos meios de produção. Quando a gente estudou a Revolução Industrial, a gente viu que antes da Revolução Industrial tínhamos o trabalho artesanal, e o artesão era dono dos meios de produção, ele era dono das ferramentas, ele controlava as horas de trabalho, comprava a matéria-prima, enfim, ele controlava todo o processo de produção e determinava o preço que o produto ia ser vendido. Após a Revolução Industrial, o processo de produção é controlado pelo burguês, pelo capitalista, enquanto o trabalhador não tem controle. Então, a partir do momento que o trabalhador perde o controle sobre os meios de produção, abre-se espaço para o capitalista explorar o trabalhador. Essa é a visão do Marx. Então, o capitalista só consegue explorar o trabalhador porque o trabalhador não tem o domínio do processo produtivo. Então, ele não tem a noção de que o valor que ele agrega ao produto é muito maior do que o que ele recebe como salário. E quem não é dono do meio de produção não tem alternativa senão vender a sua força de trabalho. E ele vai vender a sua força de trabalho como uma mercadoria que é regulada pelas leis de oferta e demanda. Se tem muito trabalhador disponível, o valor do salário abaixa. Igual, qualquer mercadoria, quando tem muito disponível, o valor cai. Se tem muito trabalhador disponível, o valor do trabalho cai. Então a mais-valia é ainda maior. Então o trabalhador, segundo Marx, ele fica vulnerável às leis do mercado. E nesse contexto, a burguesia se apropria dos excedentes da produção. Então, o trabalhador produz, agrega valor ao produto, e ele produz muito mais do que o que a sociedade consome. E isso que sobra, entre aspas, né, esses excedentes, ficam para o burguês. E o burguês vai ter ali um estoque, vai ter ali uma determinada quantidade de produtos que ele vai poder vender depois. Ele vai formar um estoque, vai vender e esses produtos vão gerar lucro. E aí vem o que Marx chama de alienação. A palavra alienação quer dizer literalmente separação. Alienar é separar uma coisa da outra. Quando a gente diz que uma pessoa é alienada, na verdade a gente está querendo dizer que ela é como se ela estivesse separada do mundo, né? Como se ela vivesse em outro mundo. E no pensamento do Marx, a alienação é a separação do trabalhador e dos meios de produção. Então o trabalhador, ele trabalha, ele produz, mas o resultado do seu trabalho não pertence a ele. E o meio de produção, onde ele trabalha, não pertence a ele. Então ele pertence ao capitalista. Então o trabalhador trabalha, produz, mas o que ele produz não pertence a ele. Então ele é separado do produto do seu trabalho. É isso que Marx chama de alienação. Ok? Outro pensador muito interessante para a gente compreender o trabalho na sociedade é o Max Weber. Max Weber, ele faz uma relação entre trabalho e cultura. O Marx, ele pensa o trabalho muito ligado à economia, né? O pensamento marxista é muito ligado à economia. O Weber, ele vai pensar o trabalho numa perspectiva mais cultural. Então ele parte de uma contraposição das ideias de Marx. O Marx diz assim, olha, conforme a sociedade vai evoluindo nos meios de produção, a forma com que a sociedade lida com os meios de produção é que vai determinar as classes sociais e que vai determinar a divisão do trabalho. Então, a divisão do trabalho é um resultado do processo histórico que leva a sociedade a se apropriar dos meios de produção. Então, a divisão social do trabalho é um reflexo da economia. Conforme a economia vai se movendo, a sociedade reflete o que a economia está fazendo. Para o Weber, a divisão social do trabalho, a forma com que a sociedade se relaciona com o trabalho, não vem da economia, vem da cultura. E isso fica expresso
numa das obras mais importantes da sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, que eu até acho que já comentei com vocês nas aulas sobre protestantismo. Então, o Weber ele não parte da economia para analisar o trabalho na sociedade, ele parte da cultura. E ele relaciona o surgimento do capitalismo com a ideologia puritana e calvinista do século XVI. Então, para o Weber, a visão de mundo dos protestantes puritanos e calvinistas do século XVI é que vai resultar na forma com que a sociedade capitalista enxerga o trabalho. E o Weber formulou essa hipótese a partir do seguinte: ele percebeu que entre os trabalhadores e empresários dos países mais industrializados, ali do século XIX, e um país mais industrializado do mundo no século XIX é a Inglaterra, ele percebeu que não só na Inglaterra, mas mesmo em outros países, e mesmo em países que não tinham a maioria da população protestante, onde havia mais industrialização, os capitalistas e os trabalhadores eram, em sua maioria, protestantes. E aí o Weber pensou, não deve ser coincidência, isso deve ter alguma relação entre o protestantismo e o capitalismo. E aí ele parte para a análise do capitalismo a partir do protestantismo. Então ele começa a apontar nessa obra, né, o protestantismo, como que é o nome? Me fugiu. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele faz essas conexões entre as transformações religiosas e as transformações econômicas. E ele faz uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação espiritual. Vocês devem se lembrar, quando a gente estudou a Reforma Protestante, para os calvinistas, se você prospera, é um sinal de que você é escolhido por Deus para ir para o céu. Então, se você trabalha muito e enriquece, isso é sinal de que você vai ser salvo. Então, as pessoas começam a trabalhar para enriquecer. Então, você tem uma associação entre o trabalho e a possibilidade de salvação. Isso no calvinismo. Mas outras correntes do protestantismo também vão colocar isso. Olha, você tem que trabalhar. Porque se você trabalhar, Deus te abençoa. E como é que Deus mostra que está te abençoando? Deus mostra que está te abençoando com a prosperidade material. Então, entre os puritanos, por exemplo, isso era comum. Então, as pessoas veem o trabalho como uma forma de serem abençoadas por Deus. Então, o trabalho se torna um valor em si mesmo. Então, dentro dessa ética protestante, principalmente do calvinismo e do puritanismo, a razão da existência do ser humano é o trabalho. O ser humano existe para trabalhar. Porque se o trabalho, se a gente pensar, né, que a finalidade do ser humano dentro do pensamento cristão, se a finalidade do ser humano é ser salvo, é ser abençoado por Deus, é ir para o céu, e alguém, e dentre os protestantes, o trabalho te leva para o céu, então a sua razão de ser é trabalhar. Né? De novo, no pensamento cristão, a razão da existência do ser humano é ir para o céu. O ser humano vive para ir para o céu. Esse é o objetivo dele. E se para algumas correntes do protestantismo o trabalho te leva para o céu, então a razão da sua existência, a razão da sua vida é trabalhar. Você trabalha para ir para o céu. Se o seu objetivo é ir para o céu, olha o trabalho aí para te ajudar. Então as pessoas vivem para trabalhar e não trabalham para viver. Além disso, o protestantismo, como a gente viu, né, os puritanos, por exemplo, pregam um comportamento social comedido, um comportamento sem excesso, sem luxo, sem extravagância. Isso faz com que as pessoas gastem menos dinheiro, a prosperidade aumenta. Além disso, o puritanismo condenava o ócio é não trabalhar, vou ficar sem fazer nada. Condena o luxo, que é gastar com ostentação, gastar demais, e a preguiça, que é a indolência, né, a vontade de não trabalhar ou fazer as coisas de qualquer jeito. Considera isso como pecados gravíssimos. E na mesma época em que perder tempo passa a ser visto como um pecado, né, se eu fico sem trabalhar, se eu fico sem fazer nada, isso é um pecado. Na mesma época,
ou um pouco depois, surge a expressão capitalista, que tempo é dinheiro. Então, perder tempo é pecado. E perder tempo é ruim para a economia também. Então, percebam que tem essa associação entre se eu não trabalho, eu sou preguiçoso, minha cabeça é lugar de ideias do demônio, né? A mente vazia pode ser ocupada por ideias demoníacas, então eu tenho que estar sempre ocupado, eu tenho que estar sempre trabalhando. Então, e ao mesmo tempo, e junto com isso, eu trabalho para me salvar, paralelamente, você tem o desenvolvimento do capitalismo. Então, as pessoas na sociedade capitalista valorizam o trabalho por influência das ideias protestantes, segundo os estudos do Max Weber. Ok? A partir daí, o Max Weber começa a pensar que a ética do trabalho ela é influenciada pela ética protestante. Então, as novas relações de trabalho que surgem com o capitalismo industrial, elas surgem quando o trabalho passa a ser visto como um valor em si mesmo. De novo, o que é um valor em si mesmo? Quando eu faço um valor em si mesmo é uma coisa que eu faço por ela. Não é que eu faço para chegar em outra coisa, eu faço por ela. Então, para o cristão, um valor em si mesmo é ser salvo, é ir para o céu. Então, por que eu vou para o céu? Esse é o meu objetivo. Meu objetivo é ir para o céu. Eu não quero ir para o céu para conseguir outra coisa. Ir para o céu é o meu objetivo último. O trabalho se torna um objetivo último. Eu não trabalho para sobreviver. Toda a minha vida é voltada para o trabalho, porque é o trabalho que me permite ir para o céu. Segundo o puritanismo, segundo o calvinismo, não é que me permite, mas é o trabalho que me mostra se eu vou para o céu ou não. Então, o trabalho vira um valor em si mesmo. Eu vivo para trabalhar. E, como a gente já viu também quando estudou a Reforma Protestante, o sucesso profissional é indicador da salvação. Então, isso é uma influência do calvinismo. Né? O calvinismo diz, se você tem sucesso, se você prospera na vida, é porque Deus está te abençoando, portanto, é porque Deus te escolheu para ir para o céu. E isso que vai explicar a existência de ricos e pobres. Né? Para o Max Weber, né, para o Karl Marx, rico é dono do meio de produção, pobre é o que não é dono do meio de produção, vende sua força de trabalho. O que explica a existência de ricos e pobres é que o rico explora e o pobre é explorado. Para o Marx é isso. Para o Weber, não é que o Weber acha isso, mas o Weber entende que essa ética protestante explica a existência de ricos e pobres dessa forma. Rico é aquele que trabalha, que tem uma vida regrada, que segue a vontade de Deus, que se esforça para ir para o céu. O pobre é o preguiçoso, é o imprevidente, é o que gasta à toa. Então a riqueza e a pobreza são mérito ou demérito da pessoa. Se você é rico porque mereceu. Se você é pobre porque mereceu. Não preciso dizer que essa ideia é muito forte na nossa sociedade hoje. Muito forte. E o que é curioso é que o Brasil é um país de maioria católica. E a gente pode se questionar, por que num país de maioria católica como o Brasil, a ética protestante do trabalho é tão forte? Né? Porque a explicação é que essa ética extrapolou o mundo da religião, ela foi para o mundo do trabalho. E ela se colocou como um valor da sociedade capitalista, não só do protestantismo, mas da sociedade capitalista. Então, mesmo num país de maioria católica, essa ideia que surge no protestantismo, ela se torna hegemônica por ser uma ideia capitalista, uma ideia da economia, né, do modelo econômico vigente. Além disso, a ética protestante ela se volta para a acumulação. Né? Como você tem uma vida regrada, você não gasta, a tendência é você juntar dinheiro. A burguesia juntando dinheiro nos séculos 16, 17 é quem vai ter dinheiro para fazer a Revolução Industrial no século 18 e desenvolver o capitalismo no século 19. Então Max Weber relaciona a gênese do capitalismo e da sociedade capitalista e da divisão do trabalho capitalista
no pensamento protestante, principalmente puritano e calvinista. Ok? O último pensador que nós veremos neste vídeo, e eu vou dar uma acelerada para terminar a aula para não passar muito dos 50 minutos da aula. Durkheim. Durkheim, pensador francês. Weber e Marx são alemães, Durkheim francês, e ele é considerado, como eu disse, o pai da sociologia. Ele também olhou para o processo de industrialização europeu. O Marx, o Weber e o Durkheim analisam a divisão social do trabalho olhando para a Europa do século XIX, ok? Para o capitalismo industrial europeu. Por isso que quando a gente vai aplicar as ideias desses sociólogos, por exemplo, ao Brasil e ao mundo em geral, nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque eles olharam a sociedade europeia do século XIX, a sociedade mundial no século XXI, a sociedade brasileira no século XXI tem características diferentes. Então a gente sempre tem que aplicar essas ideias com cuidado. O Durkheim, ele pensa a divisão social do trabalho como um fator que permite coesão social. Como assim? A divisão social do trabalho é a que vai permitir a solidariedade entre as pessoas. Então, para ele, o trabalho é primordial para a existência de solidariedade em uma comunidade. Só que quando eu estou falando de solidariedade na sociologia, eu não estou falando de amor ao próximo. A solidariedade na sociologia é uma característica que explica qualquer coisa que tenha na sociedade que faça com que os indivíduos vivam em harmonia. Então a solidariedade na sociologia é vista como algo, não é vista como bondade do ser humano, ela é vista, a solidariedade em sociologia, ela é o conjunto de mecanismos para que a sociedade consiga viver bem e as pessoas não se matem. Então as pessoas se ajudam na sociedade para sobreviver na sociedade. Né? Essa é a ideia é isso que é solidariedade na sociologia. Ela não parte necessariamente de boas ideias, de boas intenções, ela parte de necessidades. E para o Durkheim, a maior ou menor intensidade da especialização da divisão do trabalho pode gerar diferentes tipos de solidariedade. Então, numa sociedade que existe maior especialização do trabalho, maior divisão social do trabalho, como é a sociedade capitalista, você vai ter um tipo de solidariedade. Numa sociedade mais simples, com a economia mais simples, com menos divisões de trabalho, você vai ter outro tipo de solidariedade. E aí o Durkheim fala em dois tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Para o Durkheim, a solidariedade mecânica ela é típica das sociedades pré-capitalistas, das sociedades que existiam antes da Revolução Industrial. Essa solidariedade mecânica, ela gera uma coesão social que parte da forte identificação dos indivíduos com as tradições e costumes da comunidade. Então, são comunidades menores, geralmente. Os indivíduos que pertencem a essa comunidade se identificam com a comunidade e eles têm uma consciência coletiva, e essa consciência coletiva produz intenso poder sobre as ações individuais. Ou seja, é uma comunidade menor, o indivíduo se identifica com a comunidade e ele pensa: eu tenho que fazer a minha parte na sociedade para ajudar essas pessoas, com quem eu convivo. Então eu tenho uma relação mais próxima com a comunidade. Isso é a solidariedade mecânica. Como a pessoa tem uma relação mais próxima com os indivíduos em volta, essa relação mais próxima com os indivíduos em volta tem um poder mais intenso sobre as ações individuais. Então a pessoa tende a ser menos individualista, ela tende a pensar mais no coletivo, porque ela tem uma relação mais próxima com o coletivo. E nessas sociedades, a divisão do trabalho influencia pouco nas relações sociais. Então, nessas comunidades, o tipo de trabalho que você exerce não vai influenciar tanto na camada social que você vai ocupar, porque as funções são todas vistas mais ou menos como equivalentes, todas as funções têm mais ou menos a mesma importância. Então você não vai ser mais bem visto se exerce uma determinada função ou menos bem visto se exerce uma outra função. Você vai ser bem visto se você exerce bem a sua função,
qualquer que seja. E você vai ser mal visto se você não exercer sua função direito. Você vai ser visto como alguém egoísta, como alguém que não pensa no coletivo. Então essa é a solidariedade mecânica, ela é mais comum em sociedades pré-capitalistas. Nas sociedades capitalistas, existe o que o Durkheim chama de solidariedade orgânica. Essa é uma, né, como já disse, ela é mais característica das sociedades capitalistas, e as sociedades capitalistas têm um alto grau de divisão do trabalho. A divisão do trabalho é mais complexa. Existem mais divisões, existem mais funções. E existe também uma maior heterogeneidade cultural. Então o indivíduo, ele não se identifica tanto com o coletivo. Às vezes ele se identifica mais com grupos dentro dessa coletividade, mas ele não se identifica com a comunidade de um modo geral. Até porque a comunidade é muito maior na sociedade capitalista. Então, nesse contexto, na solidariedade orgânica, a coesão social se dá pela necessidade de suprir necessidades individuais a partir do que é produzido pelos outros membros do grupo. Ou seja, eu não penso assim, eu vou fazer a minha parte pelo bem da comunidade. A pessoa pensa, eu vou fazer a minha parte porque se eu não fizer a minha parte, eu não vou ter as minhas coisas. E já pensou se o outro também resolve não fazer a parte dele? Então eu vou fazer a minha parte para garantir aqui que as coisas vão dar certo para mim. E da mesma forma que eu faço a minha parte, eu espero que o outro faça dele para ele não me atrapalhar. Então, na solidariedade orgânica, as relações de solidariedade não são pautadas num pensamento coletivo, num pensar no bem comum. Elas são pautadas em pensar na minha individualidade. Vou trabalhar, vou fazer a minha parte porque isso é bom para mim. Né? Não é vou fazer a minha parte porque a sociedade depende do meu trabalho. Vou fazer a minha parte porque se eu não fizer, eu vou me dar mal. E é bom que os outros façam a parte deles também para não me prejudicar. Então essa é a solidariedade orgânica. Ela é pensada mais a partir do individual. E aí você tem em Durkheim um problema moral do trabalho. Né? Passou um pouquinho do horário de aula, mas vai ter um dia que eu não vou postar vídeo nenhum para compensar todos os vídeos que eu estou passando do horário, prometo para vocês. Por isso, para o Durkheim, as tensões sociais do capitalismo são um problema moral. Para o Marx, as tensões sociais do capitalismo são um problema econômico. A partir do momento que você tem exploradores e explorados, isso gera uma tensão social. Porque os explorados querem deixar de ser explorados e os exploradores não querem deixar de explorar. Isso gera a luta de classes do Marx. Para o Durkheim, existe um problema moral no trabalho. Que é o seguinte, se eu tomo consciência de que a minha parte é importante para a sociedade, eu faço a minha parte. De que a minha parte é importante para a sociedade e é importante para o todo e para mim. Se eu tenho essa consciência, eu faço a minha parte. Só que o Durkheim observa que em algumas sociedades capitalistas, ou em muitas sociedades capitalistas, essa divisão social do trabalho não produz a coesão social necessária, não gera essa solidariedade orgânica. E para ele isso acontece porque as relações sociais não estão prontamente regulamentadas pelas instituições sociais. Como assim? As práticas na sociedade, a dinâmica social não está fazendo com que a divisão social do trabalho reflita para as pessoas as necessidades da sociedade. Então a pessoa tem ali a função dela, mas ela não enxerga que a função dela é importante e contribui para os demais, e que a função dos demais contribui para ela. Então isso não gera a solidariedade orgânica, isso não gera a coesão social. E isso leva ao que o Durkheim chama de anomia. O que é a anomia? É uma sociedade em que as pessoas fazem o que querem, cada um por si, cada um tem seus objetivos e não tem uma regra, assim, não tem algo onde a sociedade quer chegar. É cada um por si. Então, para ele, quando a divisão social do trabalho não faz com que as pessoas reconheçam suas atividades como algo importante para o todo e, portanto, para si também, elas não vão exercer as suas atividades
da melhor forma, elas vão exercer suas atividades da forma que elas acham que será melhor para si, e não o que seria melhor para a comunidade. E aí isso vai levar a conflitos, isso vai levar a problemas. Então, para o Durkheim, existe um problema moral por trás do trabalho, por trás das tensões sociais. E esse problema moral vem do fato de que, às vezes, a sociedade estabelece divisões sociais do trabalho que não permitem que o indivíduo identifique essas atividades com um bem comum. Ele não vê que ele está fazendo algo pela sociedade e para si. Ele vê como uma atividade qualquer, como uma atividade sem finalidade. Então, ele vai trabalhar de qualquer jeito. Ok? De novo, passei do horário. Próximo vídeo. Eu sempre prometo que vou fazer um vídeo menor e nunca faço. Então vai ter um dia que eu vou marcar lá no Siga a revisão geral. Aí compensa todos os vídeos de sociologia que eu passei do horário. Tá? Dúvidas, e-mails, WhatsApp, e espero que nos vejamos o mais breve possível, longe do coronavírus. Ok, pessoas? Até mais!